Campeões, uma semana depois, volto com mais um vídeo de rumores aqui no MTL. Já sabes, é o teu canal de desporto favorito em Portugal, aqui no YouTube, e por isso, junta-te à família, deixa o teu like e ativa o sino para receberes todas as notificações. Vamos começar por Alvalade, onde a lista de reforços do Sporting para a nova temporada há lá nomes que merecem maior empenho por serem desejos firmes do treinador Ruben Amorim. Entre eles, Manuel Ugarte, o médio de 20 anos do Famalicão, cujo processo merece novo fôlego após o dossiê João Mário ter conhecido revés ao ponto de estar nesta altura a ser dado praticamente adquirido que não vai continuar em Alvalade depois de uma época de empréstimo do Inter. Os valores que o Famalicão pede por Ugarte andam mais próximos dos 10 milhões de euros, o que para os verde e brancos é considerado elevado, mesmo tendo em conta o potencial de crescimento do Internacional pelas camadas jovens do Uruguai. O jogador chegou na janela de transferências de inverno de 2021, ainda há tempo de participar em 20 jogos da Liga NOS e de marcar um golo no 1-0 na jornada 20, no terreno do Rio Ave. Deu nas vistas e os três grandes de Portugal ficaram de olho. Espera-se mais novidades neste processo de Ugarte com o clube de Alvalade. Outro nome também apontado à agenda leonina esta semana foi Gianluca Busio. Aos 19 anos é então atentado como um dos mais promissores jovens norte-americanos e está a ser apontado ao Sporting, que poderia contratá-lo numa perspectiva de crescimento. Quem avança com a informação é o jornalista Tom Bogert, especialista em assuntos relacionados com a MLS, o principal campeonato norte-americano. Clube leonino ter-se-á juntado ao grupo então de interessados no Internacional Sub-20 pelos Estados Unidos, que representa o Sporting de Kansas City. Busio estreou-se em 2019 pela equipa principal do Kansas, tendo nesse ano feito 26 jogos e 3 golos. O médio que atua na zona central acrescentou 20 jogos e 2 tentos em 2020 e em 2021. Este ano, portanto, leva já os mesmos 2 golos em apenas 9 jogos. Busio joga na equipa de sub-20 dos Estados Unidos e representa a seleção desde os sub-15. Ele é apontado aos Leões, mas seria sempre na perspectiva de poder integrar uma das equipas secundárias. Quem já está certo que irá para uma equipa de segunda linha no Sporting é Vando Félix. O avançado de 18 anos deixa o Leixões para assinar um contrato válido por 5 épocas com o clube de Alvalade. É o jornal Record que afirma mesmo que o guineense será reintegrado na equipa B. O desfecho já era aguardado desde que os Leões exerceram por escrito o direito de preferência pelo jogador ao abrigo de um protocolo com o emblema de Matosinhos. Os próprios termos do negócio obedecem ao que está contratualizado nessa parceria que foi assinada em 2016 e termina no final deste mês, que diz que o Sporting comprará 90% do passe por 100 mil euros. O Leixões teria outras propostas por Vando Félix, alegadamente mais vantajosas. Depois de um impasse, no entanto, os clubes já chegaram a um acordo que deverá ser oficializado ainda esta semana. Quanto a dossiês de saída, Sporar está de volta à agenda do Fenerbahçe. Segundo o portal TRT Sport, o avançado esloveno é um dos alvos em análise para reforçar o ataque do clube turco, que já terá realizado contactos exploratórios no sentido de perceber as condições do negócio. Sporar faz parte de uma lista na qual consta igualmente o kosovar Vedat Muriqi. O objetivo dos Leões passa mesmo por recuperar o investimento no jogador de 27 anos que poderá sair por uma proposta a rondar os 7 milhões e meio de euros. Era esse o valor da opção de compra não exercida pelo Braga, onde Sporar jogou emprestado na segunda metade da época que agora terminou. Por último, referenciar que o Sporting não desarma e os responsáveis leoninos continuam a exigir 6 milhões de euros para transferir o lateral direito Valentin Rosier, que está a ser negociado com o Besiktas. O clube turco, que sagrou-se campeão nacional, pretende manter o francês de 24 anos nas suas fileiras, mas tem apresentado argumentos aquém do esperado pela SAD, que tem outras possibilidades em carteira, fruto do interesse já manifestado por alguns emblemas. Rosier, esse, quer permanecer na Turquia, mas vê incerteza no futuro, como confessou há poucos dias em entrevista à beIN Sports.
Mudamos de clube sem mudar de cidade, passamos então para o outro lado da segunda circular. O meio-campo do Benfica vai levar uma grande volta para o próximo ano, estando em marcha então uma verdadeira revolução que pode incluir a contratação de Matteo Guendouzi. Os encarnados estão já no terreno a tentar convencer o Arsenal e o médio francês de 22 anos a viabilizar um negócio que permita às águias colocar o jogador à disposição de JJ. Com os 11 da Roma em negociação para assumir a posição de médio mais defensivo, Guendouzi é o número 8, o centrocampista de construção desejado para a nova época, procurando o Benfica beneficiar da conjugação de vários condicionantes para tentar amarrar o internacional sub-21 francês, visto como uma grande promessa no seu país e encarado na luz como um negócio de ocasião que justifica algum esforço financeiro. Ora, a situação contratual do francês leva a que o Arsenal aceite negociar por valores muito inferiores à avaliação atual de mercado que aponta para os 20 milhões de euros. O Benfica procura aproveitar este facto para tentar contratar o jogador por uma verba até aos 10 milhões, não sendo de descartar, caso os valores exigidos sejam mais elevados, um empréstimo com opção de compra. Este justifica-se porque o clube inglês incluiu uma cláusula no contrato de Guendouzi que lhe permite uma renovação automática por mais uma época. Portanto, em que conta estamos? É que após uma primeira abordagem, no início deste mês, tudo apontava para que Guendouzi fosse contratado pelo Marselha, que terá oferecido uma verba em torno dos 12 milhões de euros. Porém, e depois de este ter gasto 25 milhões para contratar Gerson ao Flamengo, o Arsenal recusou a ideia de dificuldades financeiras do emblema francês e subiu a fasquia ao ponto de um negócio ter caído. A janela de oportunidade foi assim reaberta e o Benfica voltou à carga para tentar assegurar este reforço. 6 anos depois, o médio brasileiro Paulinho deu por terminada a sua ligação contratual aos chineses do Guangzhou Evergrande e está agora livre no mercado para assinar por qualquer clube. Vários emblemas já foram apontados à sua contratação, entretanto, incluindo também o Benfica. Paulinho não joga desde novembro de 2020 e a pandemia impediu de regressar à China para mais uma temporada, o que levou ambas as partes a acordarem a rescisão do contrato que terminava apenas em 2022. O diário espanhol AS fala de propostas de clubes portugueses, de Espanha, da Turquia, dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita e do Brasil, enquanto que o diário brasileiro UOL especifica que o internacional canarinho já recebeu abordagens do Atlético de Madrid e do Benfica. Também o RB Bragantino já se mostrou interessado na sua contratação, mas muito atrás dos emblemas europeus. Outro nome em agenda e que tem vendido muito jornal no Brasil é de Caio Jorge, o avançado de 19 anos do Santos, que será muito provavelmente reforço do Wolverhampton de Bruno Lage, que tratou de adiantar-se à concorrência, tendo já feito uma proposta formal na casa dos 15 milhões de euros pela aquisição do possante jogador, procurando dar uma compensação financeira ao clube paulista por Caio, que encerra contrato em dezembro, aproveitando um processo de renovação congelado. O jovem atacante tem sido associado ao Benfica desde o tempo de Bruno Lage nas Águias, estará também a ser cogitado pelas altas patentes da Luz, que consideram o jogador um alvo tentador pela idade e margem de progressão, sendo mais equacionado por estar também em fim de contrato. JJ terá tido também contacto com as virtudes definidoras deste avançado, mas o Benfica está consciente que só poderá ter Caio Jorge se lograr vendas importantes no setor ofensivo, abrindo espaço efetivo no plantel e folgo financeiro para responder às pretensões do Santos, que pretende cerca de 20 milhões de euros. O Wolves terá dado um passo forte, mas o avançado é muito cobiçado em Itália e Inglaterra, com Juve e Chelsea como clubes mais destacados nesta corrida. E Carlos Júnior é também uma alternativa a Caio Jorge caso não aconteça a transferência. O avançado de 25 anos é então uma das opções que o Benfica avalia para reforçar a equipa no próximo defeso. Os encarnados venderam Pedrinho para o Shakhtar por 18 milhões de euros. Frank Servi está a caminho do Celta por um valor entre os 4 e os 6 e o extremo brasileiro está no topo das preferências para ocupar o vazio deixado por esses jogadores. O interesse não é recente e agora o Benfica entrou em contato com o Santa Clara para conhecer as condições de uma eventual transferência. Quanto a saídas e mais especificamente sobre Chiquinho, Ajax e PSV foram os últimos a inteirar-se da sua situação. O médio de 25 anos não deverá integrar o plantel das Águias na próxima temporada. Além dos clubes holandeses, o Torino também continua interessado
em janeiro. Os italianos estiveram muito perto de contratar um médio ofensivo, mas o surto de Covid-19 levou a que JJ mudasse de opinião e pediu a sua continuação na Luz. A verdade é que Chiquinho teve pouca utilização, participou em 27 jogos, mas apenas 7 na condição de titular. Gala e Dinamo Moscovo também fizeram abordagens para saber o que exige o Benfica para libertar o jogador. Ainda na Rússia, Spartak de Moscovo, agora treinado por Rui Vitória, e Krasnodar tem o médio debaixo de olho. Campeões, voltamos agora às nossas atenções para o Porto, onde Kim Min-jae, conhecido como um monstro, como já afirmei no último vídeo de rumores, está mesmo em vias de se tornar reforço do Porto para a próxima época, depois de Assad ter chegado a um acordo com o Beijing Guoan, com vista à transferência do central de agora 24 anos. Estando tudo acertado entre os clubes, o próximo passo é negociar com o jogador, e aí também deverá existir uma conjugação de interesses que conduz a um final feliz. Face ao desejo de Min-jae, possui de se transferir para a Europa neste verão e jogar uma grande competição como a Champions na próxima época. O contrato sul-coreano acaba com o clube chinês no dia 31 de dezembro deste ano, pelo que a partir do próximo dia 1 de julho o central ficará livre para assinar por outro clube a custo zero. Sabendo que o emblema chinês tem poucos dias para conseguir obter, mesmo que baixe um retorno financeiro com a saída de Min-jae, o Porto jogou esse trunfo para garantir a custo reduzido o concurso de um dos jogadores asiáticos mais promissores da atualidade. Permitir que o central fique livre a partir do próximo mês será um risco elevado, já que o tornará mais vulnerável ao assédio de clubes com outras posses, daí a importância desta antecipação. Mas a verdade é que o sul-coreano está mesmo muito perto de se tornar dragão para a próxima época. Dar conta também que Francisco Conceição vai seguir as pisadas do pai e vai ser também agenciado por Jorge Mendes. Quem avança com a informação é o jornal O Jogo. O acordo de representação ainda não está assinado, mas existe uma base de entendimento com o extremo de 18 anos, que será um dos mais jovens clientes do superagente português. Campeões, dar agora só um volte-face por todas as principais notícias e rumores das outras equipas da Liga NOS, começando pelo Gil, que confirmou ontem a contratação do guarda-redes Kriciuk. O russo de 30 anos foi indiscutível na última época ao serviço da Bessade, onde realizou 27 jogos, mas entendeu não renovar o contrato com os azuis, assinando pelos galos até 2024. Borevkovic já não foge ao Braga. O central de 24 anos, segundo o jornal A Bola, estava no topo da lista de reforços desejados por Carlos Carvalhal para o eixo defensivo. Faltam apenas limar algumas arestas para a oficialização de uma contratação que custará aos cofres minhotos cerca de 1,5 milhão de euros. À espera do croata está um contrato válido por 3 ou 4 épocas. Já o defesa Paulo Henrique, que representava o Penafiel da 2ª Liga, está de regresso ao Santa Clara e assinou um contrato para as próximas 3 temporadas. E por último, o Tondela anunciou no dia de ontem ter alcançado o acordo com o treinador espanhol Paco Ayesteran para a renovação do vínculo que une as duas partes por mais uma temporada. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.